Olá, gente. Voltamos para gravar mais um vídeo sobre o assunto de planilhas eletrônicas, mais uma vez o Microsoft Excel, tá? E nós temos aqui agora uma figura que foi colocada no concurso da Polícia Federal de 2009, certo? Então, o CESP-UNB realizou o concurso escrivão de Polícia Federal de 2009, colocou aqui essa figura, que é de uma planilha do Microsoft Excel, com alguns dados aqui, certo? E vamos ver as questões que foram cobradas nesse concurso. Julgue os itens a seguir, considerando a figura acima, que mostra uma planilha em edição no Excel 2002, com uma lista de preços unitários de mesas e cadeiras, bem como a quantidade a ser adquirida de cada item. Questão 47. Para se calcular o preço total das 8 cadeiras a serem adquiridas, é suficiente clicar na célula D3, digitar igual B3 vezes C3 e em seguida teclar Enter. Bom, se eu vou adquirir algumas cadeiras de alguma loja, o que é que eu faço? Eu verifico o preço da cadeira e aí vejo quantas cadeiras eu vou levar. Se eu tenho uma cadeira sendo cobrada, por exemplo, a R$15, e aí eu digo, eu vou levar 10 cadeiras, então eu faço um cálculo de 10 vezes 15. Preço da unidade vezes a quantidade. Então aqui, olha, se o produto que está sendo especificado na questão 47, que é o produto cadeira, realmente estiver na linha 3, certo? E a quantidade e o preço da unidade estiverem em colunas B e C, respectivamente, B3 e C3, o cálculo está correto. É uma multiplicação. Vamos recorrer aqui à imagem, à figura que é dada para a resolução da questão. Primeiro, o produto cadeira está na linha 3? Sim. Preço da unidade, coluna B. E quantidade, ou seja, número de unidades, coluna C. Então, B3 vezes C3 é exatamente o preço da unidade vezes a quantidade que vai ser comprada. E aí, com esse cálculo de B3 vezes C3, a gente tem realmente o total de gasto com o produto cadeira. Questão verdadeira, questão simples de ser resolvida, né? Uma simples questão, assim, digamos que de matemática. Já a questão 48 diz, para se inserir uma nova linha entre as linhas 1 e 2, movendo os conteúdos das linhas 2 e 3 para baixo, é suficiente clicar no cabeçalho da linha 2 e em seguida clicar no botão. Bom, aqui quer se inserir uma nova linha entre as linhas 1 e 2. Se quer inserir uma nova linha entre a linha 1 e 2, deve selecionar a linha 2, e até esse ponto aí está correto. É suficiente clicar no cabeçalho da linha 2 para selecionar toda essa linha, só que aqui no final tem uma falha, né? Em seguida clicar nesse botão. Nós já comentamos até num vídeo anterior, uma outra questão, que indicava também esse botão como sendo de inserir linhas no Microsoft Excel. Não é isso que acontece. Esse botão é o de mesclar todas as células selecionadas em uma só, né, centralizando assim o conteúdo que nela ficar, e não de inserir uma nova linha. Mais uma vez a gente diz que para inserir uma nova linha, você vai no menu inserir e clica na opção linha. O que acontece? O Excel insere uma nova linha acima daquela que está selecionada. Se eu selecionar duas linhas, o Excel insere duas linhas acima daquelas selecionadas. Se eu selecionar 10 linhas, menu inserir, comando linhas, insere 10 linhas acima daquelas selecionadas. Então não se usa esse botão para inserir linhas no Excel. A questão aqui a gente julga como falsa, errada. Mais outra questão do concurso da Polícia Federal de 2009, questão 49. Considere o seguinte procedimento. Clicar na célula D5, digitar o cálculo igual cifrão 2 mais B3 vezes B3. Então, o primeiro cálculo da soma está entre parênteses. Ou seja, no Excel, um cálculo como esse aqui, a gente deve dar prioridade total a essa soma porque está dentro do parênteses. Se não fosse esse parênteses, a prioridade já seria do cálculo de multiplicação e não da soma. Mas vai ser da soma devido a estar dentro do parênteses. Esse parênteses é justamente para dar uma prioridade ao tipo de cálculo, qualquer que seja, que está dentro do parênteses. Depois de digitar esse cálculo na célula D5, teclar Enter. Em seguida, clicar na célula D5 novamente e no menu editar, clicar no comando copiar. Então, copiar o cálculo, uma questão que a gente viu no vídeo anterior, a gente comentou no finalzinho do vídeo, que é um tipo de questão que vem caindo bastante em concurso, né, e é até um pouco complexo a resolução desse tipo de questão. Então, clicar no menu editar, comando copiar, para copiar esse cálculo de D5, e depois clicar na célula E5, e em seguida teclar Ctrl V, que é o atalho do comando colar. Diz a questão que depois dessa sequência de procedimentos,
será exibido o valor 2.464,2464 na célula E5. Bom, como é que a gente explicou aqui num vídeo anterior que resolve-se essa questão? Vamos fazer aqui todo o passo a passo novamente. Nós vamos colocar aqui, lá na questão, diz que digita-se na célula D5, tá? O cálculo igual, abre parênteses, vamos ver aqui de novo, cifrão B, cifrão 2 mais B3. Cifrão B, cifrão 2 mais B3. Diminui aqui um pouco o tamanho dessa fonte. Mais B3 vezes B3 fora do parênteses. Esse é o cálculo que vai ser executado na célula D5. E este cálculo será copiado para a célula E5. Tá? Então, o que nós vamos dizer aqui? Se esse cálculo está sendo copiado da célula D5 para a célula E5, a gente vai fazer aquela comparação, né, de coluna e de linha. Então, da coluna D para a coluna E, dentro de uma planilha, da coluna D para E é uma coluna depois. Vamos supor um exemplo aqui que a organizadora tivesse colocado, de D5 para F5, a cópia. Aí eu ia dizer, de D para F, é F, seriam duas colunas depois. Então aqui eu iria colocar mais 2. Só que não. Vamos ver de acordo com a questão que diz de D5 para E5. Então da coluna D para a coluna E é apenas uma coluna depois, mais 1. Com relação à linha, da linha 5 para a linha 5, tem alguma diferença? Não. Então diferença com relação à linha é simplesmente 0. Com relação à coluna é mais 1, com relação à linha é 0. César, quando em relação à linha é 0, é a mesma linha, repete-se todo o número de linha que tem no cálculo, na cópia que vai ser feita. E se fosse a mesma coluna, digamos que fosse de D5 para D7, então se tem a mesma coluna, 0 de diferença para a coluna, e aí repetiriam todas as letras das referências, e não os números, como vai acontecer aqui. Então, vamos voltar aqui para essa linha de cima. Como é que vai ficar aqui esse cálculo? Igual, certo? Em E5 vai ficar como? Igual. Onde tem um cifrão antes, o que acontece? Esse cifrão, ele bloqueia, ele protege aquele componente da referência, para quando o cálculo for copiado para outra célula, esse componente, essa parte da referência, não seja modificada. Ou seja, se tem aqui um cifrão antes do B, o B está com essa proteção, certo? Fixa esse B para qualquer cópia que for feita desse cálculo, para qualquer outra parte da planilha. Então a gente vai repetir aqui. Abre o parênteses, cifrão B. Esse 2 também tem um cifrão antes. Cifrão 2. Repete. Tá? Esse 2 já iria repetir de qualquer forma, porque a diferença aqui para linhas é 0. Apenas esse B, se não tivesse o cifrão antes, aí teria que ser atualizado em uma coluna à frente da B, seria C. Que é justamente o que vai acontecer aqui. Ó. Depois a gente tem mais B3. Não tem cifrão nem antes do B, nem antes do 3. O B, como tem diferença aqui de coluna, vai ter que sofrer uma atualização. Uma coluna à frente da B dentro da planilha é a coluna C. Então, atualiza para C. Já o 3 aqui só não vai modificar porque não tem diferença de linha. Estou copiando de uma célula na linha 5 e colando numa célula da mesma linha. Então, linha 3 aqui, repete na cópia. 3 também. Fecha o parênteses. E esse mesmo B3 aparece aqui de novo. Vezes B3 vai ficar como? Vezes C3. Então, a mesma célula B3, se aqui ficou C3, aqui também vai ficar C3. Certo? Ou seja, uma coluna à frente da B, que é a C, e repete o mesmo número de linha, porque não tem diferença do número de linha. Tá? Então, esse cálculozinho aqui, de D5, que foi colocado na questão, que vai ser digitado desse jeitinho aqui, a soma entre parênteses, o cifrão antes do B e antes do 2, a multiplicação fora do parênteses. Se esse cálculo for copiado de D5 desse jeito para E5, com certeza ele vai ficar dessa forma. Tá?
Então, até mesmo no computador de vocês, vocês podem colocar exatamente do jeito que está na questão, certo? A gente não vai colocar aqui para não tomar muito tempo do nosso vídeo, mas aí vocês em casa, vocês pegam, clicam na célula D5, digitam esses valores aqui, tá? Depois tecla o Ctrl C, vai para a célula E5, tecla o Ctrl V, tá? E aí verifica o que vai acontecer. Que esse cálculo aqui, de D5, ele vai ser copiado e colado em E5 e vai ficar exatamente assim, ó, com essas modificações. Se quiserem também pegar e realizar a impressão, nós estamos aí a partir desse vídeo disponibilizando juntamente no site o arquivo desses slides aqui. Aí você pode até pegar o slidezinho que contém a figura com os valores de cada célula, né, no início da questão, e aí fazer isso daí tudinho na janela do seu próprio programa, do seu computador, do Excel, que aí fica até mais fácil aí para que você possa entender. Então, resumindo, esse cálculo de D5, quando copiado para E5, vai ficar dessa forma aqui, ó. Cifrão B, cifrão 2, mais C3, entre parênteses, vezes C3. O que é que eu vou fazer aqui? A soma de B2 mais C3 e o resultado multiplicar por C3. Vamos voltar aqui até a figura da questão. A questão aqui que não é essa. É essa daqui, a figura. Ok. Em B2 eu tenho o número 300. Em C3 eu tenho o número 8. As duas células que estão envolvidas no cálculo, B3 e C8. Certo? Então, no caso aí, o cálculo ele vai ficar exatamente da seguinte forma. B2 é 300, mais C3 que é 8. 300 mais 8, 308. 308 vezes C3, que é 8. 308 vezes 8. Bom, já que a gente está com o Excel aqui já aberto, eu vou só passar aqui para a janela do Excel e vou digitar. Igual, para que a gente tenha aqui um resultado mais rápido. 308 vezes 8, 2.464. E é justamente o que indica lá a questão, né? É exatamente isso que indica a questão. 2.464. Então, gente, toda essa questão aí, que caiu no concurso da Polícia Federal, né, o cálculo que foi esse daqui, digitado na célula D5, quando copiado e colado em E5, será exibido na célula E5 o valor 2.464. Então, nós fizemos aqui, explicamos o processo de que um cálculo, quando copiado de uma célula para outra, ele pode sofrer algumas modificações. É o padrão. Quando é que ele não sofre modificações? Quando todo ele tem cifrão antes de cada componente da célula, que não é o caso aqui. Tem cifrão antes desse B e cifrão antes do 2, repetiu o cifrão B e o cifrão 2. Como o cálculo está sendo copiado de uma célula da linha 5 para outra célula na mesma linha, 5, repetiu esse 3 e esse 3. Mas esse B aqui, já que está copiando da coluna D e colando na coluna E, uma coluna depois, esse B se transformou em C, no cálculo copiado. Então ficou B2 mais C3 vezes C3. O valor de B2, nós vimos lá na figura, que é 300, e o valor de B3 é 8, de C3 é 8. Então ficou 300 mais 8, que é 308, o cálculo do parênteses, vezes C3, que no caso é 8. 308 vezes 8, 2.464. Ok? Então é uma questão verdadeira aqui que nós temos desse concurso da Polícia Federal. Então, mais uma questão aí sobre esse assunto aí, cópia de cálculo, tá? Que, eu repito, é um assunto que é bastante cobrado em concurso. Vocês devem realmente aprimorar o aprendizado com relação a esse tipo de questão do Excel. E depois a gente volta para resolver aqui outras questões relacionadas também a esse assunto, questão de planilha.